A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Roseli Freitas. E não esquece, meu amado irmão, de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, para todas as vezes que o YouTube colocar um vídeo, estará enviando a notificação para você. E assim, todos os dias você vai estar recebendo a mensagem do Espírito Santo. E não esquece também, compartilha para que as outras pessoas também venham ouvir a palavra do Espírito Santo de Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. O Espírito Santo chama Paulo e Barnabé. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chama do Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso e Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministrava perante o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: Separai-me, ó Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem, oraram e lhe impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleuceia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinha João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago falso, profeta judeu, chamado Bar Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Esse chamou a Barnabé e Saulo e mostrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé, o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. Agora, eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego sem ver o sol, porque tempo imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge, na Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e o que temeis a Deus? Ouvi, o Deus deste povo de Israel. Escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança, durante cerca de 450 anos. Depois disto, deu-lhe juízes até o profeta Samuel. Então pediram ao rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varões da tribo de Benjamim. E tendo disposto a esses, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência, desde conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus, havendo João antes do aparecimento dele, pregando a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, dizia: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Irmãos, filho de estirpes de Abraão, e o que dentre vós temem a Deus, a nós, enviada a palavra dessa salvação, pois os que habitam em Jerusalém e a sua autoridade, porquanto não conheceram este Jesus condenado ou cumpriram as mesmas palavras dos profetas que se ouvem ler todos os sábados. E se bem que não achassem nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Quando havia cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus os ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto durante muitos dias por aqueles que com ele subiram da Galileia a Jerusalém, as quais agora são testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus nos tem cumprido e nos filhos deles, levantando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E no tocante a que o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, falou Deus assim: Dar-vos ei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Pelo que ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração, pela vontade de Deus dormiu e foi depositado junto a seus pais e experimentou corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou. Seja vós, pois, notório, varões e irmãos, que por esse se vos anunciará a remissão dos pecados, e de todas as coisas que não pudeste ser justificado pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Cuidai, pois, que não vende sobre vós o que está dito do profeta. Vede-o, desprezadores, admirai-vos e desaparecei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra em que de modo algum creres, se alguém vos lá contar. Quando ia saindo, rogavam que estas palavras lhe fossem repetidas no sábado seguinte. E despedindo a sinagoga, muitos judeus e prosílios devotos seguiram a Paulo e a Bernabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, reuni-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo havia. Então, Paulo e Barnabé falavam ousadamente, disseram: Era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas visto que o rejeiteis e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós viramos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegravam
e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto havia sido designado para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus templos. Mas esses, sucedendo contra eles, o pó dos seus pés partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.